Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido. É tão bom ver a casa cheia, rostos conhecidos, rostos novos, nessa troca de energia. Então, ver vocês aqui na nossa casa hoje. Também gostaria de dar boas-vindas para o pessoal que nos acompanha ao vivo pelo Facebook e para o pessoal que vai nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador Prometido. E aproveito também para sempre relembrar que quem ainda não é inscrito no nosso canal, se puder se inscrever no canal Consolador Prometido, que ajuda bastante na divulgação das mensagens dessas palestras que ficam lá, disponíveis para a gente estudar a qualquer momento, quando a gente quiser. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Foi o nosso irmão Valmor que escolheu a mensagem hoje. Senhor e Mestre, somente a Jesus terás por teu Senhor e Mestre. A Ele seguirás sem o menor receio de que te decepciones. Confiarás a Ele a tua vida. Nele, e tão somente nele, depositarás todas as tuas esperanças. Amá-lo-ás como Ele nunca deixou de amar-te, e haverás de servi-lo com a mesma imensa alegria com que Ele sempre te serve. Com Ele vencerás todas as dificuldades e embaraços do caminho. Contarás nele o amigo incondicional de todas as horas, que te estende os braços e ampara o teu coração. Com essa bela mensagem, e aproveitando esse momento de harmonia que estamos envolvidos nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre, a espiritualidade amiga, que com certeza encontra-se conosco aqui nesse momento, e vamos agradecê-los por podermos estar aqui novamente, reunidos nessa casa abençoada, para nos evangelizarmos, para estudarmos, para recebermos essas luzes, essas energias, essas bênçãos que estamos recebendo nesse momento. E vamos pedir que tudo isso que estamos recebendo e que estamos envolvidos possam também se espalhar para todos os nossos irmãos necessitados. Todos aqueles que sofrem as dores físicas e morais, para aqueles irmãos que se encontram em zonas de conflitos, que sofrem as violências desses terríveis incidentes, aos nossos irmãos que se encontram em partes do nosso globo que as intempéries são bastante problemáticas, que eles recebam todo o amparo necessário para o alívio de suas dores. Vamos pedir também pelo nosso planeta, que a paz e o entendimento entre os homens possa prosperar e que todos os irmãos possam andar de mãos dadas, lado a lado, em busca de Jesus. Pedimos também o amparo necessário para o nosso querido irmão Lucas, responsável pela palestra dessa noite. Que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante para cada um de nós nesse momento da nossa caminhada. E assim, agradecidos por esse momento e que estamos todos juntos aqui, em harmonia, para nos evangelizarmos, damos por aberto o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Lucas, ele que já é companheiro antigo aqui da casa, nos ajudou bastante nos nossos estudos durante a pandemia, sempre esteve presente naquele momento que a gente não sabia bem como proceder na pandemia, ele nos ajudou nos estudos online, né? Então, para a casa não parar. Então, o Lucas já é do Consolador, né, Lucas? Então, hoje vai nos falar sobre a verdadeira propriedade. Então, contigo. Boa palestra, Lucas. Legal. Muito obrigado. Queridos amigos e amigas, muito obrigado a todos por terem vindo nessa noite. Uma boa noite a todos. Um desejo de que nós tenhamos
uma noite de reflexão, uma noite importante de conversa amiga e fraterna, e em especial ao encerramento, a nossa dedicação para que cada um daqui saia com alguma mensagem, né, sendo levada. Se não lembrarmos da palestra toda, que é natural, porque são alguns minutos, por vezes, que se passam, que a gente lembre de uma frase, que a gente lembre de uma palavra, de algo principalmente que fica dentro de nós, para que a gente possa passar adiante quando os próximos dias vierem. Porque, na verdade, o nosso maior objetivo quando a gente vem a uma palestra espírita é justamente esse. Não só assisti-la, mas principalmente introduzir e levar para as próximas pessoas que nós encontrarmos no caminho aquilo que a gente vai realmente tirar de dentro de cada um de nós. Que a gente execute do lado de fora aquilo que possivelmente nós conseguirmos passar aqui. Era uma época um tanto longínqua no tempo. Talvez a gente não precise retornar tanto assim. Não eram até milênios passados, mas alguns séculos, em que uma família detinha o poder e principalmente não só o poder temporal, mas um que parecia ser atemporal. A região onde está localizada a Rússia fora por muito tempo uma região talvez a mais poderosa deste planeta. Até hoje se tenta provar em diversas formas, principalmente bélicas, o poder do povo russo. Não só de tamanho se fez aquele país, mas principalmente com o passar do tempo, o poder mostrou para ele que era possível conquistar através da espada. E da espada se passou a outras armas, que até hoje são utilizadas. Por volta do ano de 1860, Alexandre III, que conduzia aquela nação, e não só a Rússia conhecida, mas aquilo que era chamado de todas as Rússias, porque afinal de contas era um poder tão grande que se tinha a possibilidade de conquistar lugares até mesmo do outro lado do oceano, levava e conduzia aquele povo de uma forma que era natural e agradável a todos. Talvez nem todos se agradassem com a condução daquele homem, uma vez que se passavam momentos de crise bastante grandes no povo. O frio muito grande fazia com que famílias tentassem se abrigar nos pequenos casebres que se tinha, devido à falta e escassez de alimento e de condições melhores de vida, para que se conseguisse em algum momento melhorar, talvez de vida, de condição. Afinal de contas, se mudava com um espaço longo de tempo a condução daquele país. Porque só detinha o poder aqueles que eram pertencentes à mesma família. Então, ninguém poderia conduzir aquele país, afinal de contas, o monarca, naquele momento, se chamava Alexandre III. E há alguns anos ele já conduzia aquela nação. Por volta do ano de 1868, ele dá a possibilidade de reencarnação a um filho, que vem a ser chamado, depois de algum tempo, de Nicolau, ou talvez, por alguns, de Nicolas. Era um jovem, muito sábio, esperto, mas principalmente sabia usufruir muito bem da riqueza que detinha. A família dos Romanov teve por muito tempo à frente daquele país. Levou as condições que ele chegou, talvez até hoje, de poder, de conquista, mas também de observar que muitas pessoas, embora a negação, passassem necessidade. Alexandre Romanov era, naquela oportunidade, alguém que talvez demorasse mais uns 40 ou 50 anos para vir a desencarnar. Porque era jovem, havia
na sua contagem cronológica, apenas 49 anos de idade. Não havia chegado nem nos 50, nem na metade do tempo de vida. Então se imaginava que aquele homem realmente poderia conduzir a Rússia por muito tempo adiante. Não imaginavam que uma doença o acometeria e o levaria antes mesmo de ele completar 50 anos. O filho, ainda jovem, que alçava os 23 anos, mais ou menos, não esperava, assim como qualquer jovem de 20 e poucos anos, ter que conduzir um país, uma nação, ter que conduzir um condado ou qualquer coisa, porque aos 20 e poucos anos, muitas vezes não se consegue conduzir ao menos a sua própria vida. E naquela oportunidade, Nicolas recebe o trono no seu colo. Porque, afinal de contas, o pai estava morto. Não podia mais conduzir fisicamente. A nação lamentava. Ou talvez uma parte dela. Porque a outra parte imaginava que, a partir da chegada de um jovem, se poderia, quem sabe, melhorar as condições de vida do povo. Nicolau escreve no seu diário, quando da morte do pai, que ele não sabia de que forma ele conseguiria conduzir a Rússia. Porque, afinal de contas, ele sinceramente não imaginava ser, naquele momento, rei, porque era um príncipe. E um príncipe que sabia curtir muito bem a vida. Afinal de contas, o seu tempo e a sua lição de vida era essa: esperar que o pai um dia desencarnasse. E quando viesse a desencarnar, que ele assumiria. Mas o quando poderia estar muito longe. Jamais imaginava ele que seria amanhã. É uma questão do tempo. Por vezes, nós imaginamos que desencarnaríamos daqui a 50 anos adiante e a morte nos pega na próxima semana. Porque, afinal de contas, sabemos que vamos morrer. Se os amigos não sabiam, hoje eu estou trazendo essa notícia a todos. Que todos nós aqui um dia desencarnaríamos. E vamos assim. Imaginamos, obviamente, que chegaremos a 100 anos de idade, mas por vezes não. Por vezes queira o tempo que a gente vá antes. E foi o que aconteceu com o Alexandre, retornando antes dos 50. E fora Nicolas, ou Nicolau, aquele que conduzira a Rússia a partir daquele momento. Inexperiente, jovem, cheio de sonhos, de planos, podemos até dizer um bom vivant, porque estava nascendo em berço de ouro, e a partir daquele momento tinha que arcar com as responsabilidades de alguém que era chamado de czar. Você ser chamado de czar naquele tempo era algo muito grande. Porque você não detinha apenas os poderes temporais, aqueles poderes que poderiam ser de levar a nação como um governante, um político, mas você também, dentro desse guarda-chuva de ser um czar, era também levado a conduzir a nação de forma religiosa. Então é como se nós tivéssemos, dentro do nosso país, a possibilidade de o líder da nação ser também o líder religioso de todos. E assim ocorrera justamente com Nicolau II. Nicolau II, a partir daquele momento, passa a tentar conduzir da forma que ele imaginava ser a melhor aquela nação, mas chega um momento decisivo, o momento da coroação. O momento da coroação era realmente um momento importante, porque demonstrava muitas vezes nos ritos que até hoje se dão em algumas nações, como seria conduzida a nação a partir daquele momento. Tudo em volta da coroação tinha um simbolismo. Tudo justamente era muito importante. E vemos até hoje, 2023, quando observamos a Inglaterra, que mantém essa tradição. E justamente naquele momento de coroação, naquela noite, com toda a pompa e circunstância que o momento era devido, Nicolau II ordena o convite não só para aquelas lideranças da região, mas principalmente da população. Que a população viesse também coroar o seu novo rei. Mesmo contrariados, aqueles que lideravam junto com ele,
emitem o convite para que a população vá, e até hoje acredita-se que por volta de 500 mil pessoas se dirigiram até o palácio para ver o novo rei ser coroado. Naturalmente, pela condição precária das pessoas, das condições de clima extremamente frios e a condição de fome, se aglomeraram na mais variadas vezes, principalmente para tentar comer, para tentar se esquentar e tentar ter uma noite pelo menos jantando. Porque muitos morriam de fome. Embora escondidos das notícias, muitas pessoas eram deixadas e por vezes não se tinha notícia daqueles que ficavam pelo caminho devido à inanição, à desnutrição. Não se tinha a possibilidade da comida todos os dias, como cada um de nós tem. E aquelas pessoas se aglomeravam imaginando, se um banquete real irá sair, possivelmente irão ofertar também alguma coisa para o povo. Talvez o novo rei, esse jovem, possa demonstrar este carinho, esse popular, e se aglomerar. Aquela mesma noite, fora ofertado justamente para as pessoas banquetes, comidas e cervejas para que elas pudessem se esquentar e comer, obviamente. Pela quantidade de pessoas que não era esperado, muitas sabidas, não convidadas, mas sabidas do convite, iam até lá. E aquela noite ficara também conhecida na história como uma noite trágica de coroação. Porque, afinal de contas, ele receberá de um lado a coroa e do lado de fora do palacete as pessoas se pisoteavam até a morte para que pudessem ter uma migalha de pão para comer. Algumas pessoas do arredor de Nicolau diziam para ele naquela mesma noite: isso não é um bom presságio. Porque, afinal de contas, esta situação nos leva a crer que talvez a tua caminhada como rei não será assim de tanto sucesso. Porque tudo naquele momento tinha um simbolismo. E realmente não fora. Nicolau II passara, a partir daquele momento, a tentar liderar um país qual ele, extremamente jovem e inexperiente, não conseguira. Tentava se dividir entre o tempo da família, o tempo da realeza, e principalmente pegara para ele um objetivo que era liderar também os campos de batalha quando ele ia junto com os guerrilheiros. Em diversas guerras e batalhas ele esteve junto. E naturalmente tentou abraçar tudo como um jovem muitas vezes faz. Pelos ideais, pelas vontades, e as coisas iam chegando e tudo ele abraçava. Naturalmente, tudo aquilo que a gente tenta abraçar, como a gente diz, abraçar o mundo, infelizmente algo fica esquecido. E naquele primeiro momento de reinado, a família havia ficado de lado. Havia tentado demonstrar à população que era um líder realmente interessado, era um líder que estava realmente indo à frente, por vezes, de batalhões, para tentar conquistar novas terras, novos locais. Tentava, por vezes, ser um líder popular. E a família lhe solicitava presença. Precisava, muitas vezes, dentro do palácio estar, e não estava. A população passava a se perguntar algo interessante. Uma vez que só poderiam, na linhagem dos Romanov, ocupar o trono os homens, as mulheres não poderiam. Então, não poderia ter uma rainha, apenas homens, reis. E naquela oportunidade a população se perguntava: quem será o sucessor de Nicolau? Uma vez que Alexandre faleceu antes dos 50. Quem sabe este, que ainda é jovem, daqui a um tempo não lhe acomete uma doença? E quem comandando? Era a preocupação da população. E naquela oportunidade ele passara então a pensar nisso também. Que era necessário trazer um menino ao mundo. E este menino justamente seria aquele que conduziria depois da sua morte a nação. Durante 4 tentativas, das 4 gravidez, mulheres vieram ao mundo. E aquelas 4 meninas não serviam para a coroação. Então se apressa em tentar, de alguma forma,
uma quinta gravidez, quem sabe, naquele quinto momento, um homem chegasse. E eis que chega. Alexei é recebido e justamente recebe esse nome em homenagem a seu avô Alexandre. Alexei nasce e naquele momento de pura emoção e de muita alegria, porque mostram à população que o herdeiro do trono estava nascido, vem uma outra preocupação. A preocupação de que Alexei nascera doente. Era um hemofílico. Por esse motivo, uma criança que não poderia brincar. Porque naquele tempo, a hemofilia era uma condenação de morte. Alguém que não cicatrizava, por vezes, os seus machucados da mesma forma que outras pessoas. Uma criança que não conseguia, muitas vezes, brincar, se machucar, cair, coisas normais que qualquer criança faz, porque poderia desencarnar. Afinal de contas, não estancava as feridas. A mãe, Czarina, fazia com que o filho não saísse do palácio. Porque se ele não saísse, não se machucava. Se não se machucasse, a probabilidade de desencarne era menor. Então a criança passava quase que o tempo todo deitada, como se fosse literalmente alguém doente, esperando o tempo passar. Mas era necessário encontrar uma solução. E essa solução estava longe de chegar. O líder, o pai, tentava de tudo, chamava os melhores médicos da região para curar o filho, afinal de contas, ele era o herdeiro do trono, não só na ausência, mas também no desencarne do pai. Nenhum médico conseguira curar aquela criança. Do outro lado, enquanto a família se preocupava no herdeiro do trono e passava anos a fio nessa tentativa, do lado de fora, as pessoas continuavam a marchar pacificamente em busca de comida, de agasalho, moradia e de melhores condições de vida. E do outro lado, as guerras em que a Rússia sempre estava trazendo, muitas vezes, corpos de soldados russos de volta. A crise se agravava, a situação complicava-se cada vez mais, até que se uma possível solução para a doença do filho. Porque era necessário achar uma solução, principalmente para que a população se acalmasse, para que eles tivessem a certeza de que aquele menino doente não seria um empecilho para a condução do trono. Alguém observa um homem que morava muito longe, um japonês, morava com a família, alguém muito simples, mas que levava uma vida também extremamente religiosa. A vida religiosa era também dita como uma vida de curas, porque as pessoas que o procuravam, muitas vezes doentes, diziam que se curavam. E uma das pessoas da realeza vai até Nicolas e diz: eu achei a cura para Alexei. Há um homem que mora a quilômetros daqui, numa região distante, que talvez seja um mago, um mágico, sabe-se lá o quê, mas ele cura as pessoas. Se você trouxer ele aqui, quem sabe ele consiga curar o teu filho e as coisas se acalmem nesse reinado. Ele então ordena que o traga. O homem então é levado até o palácio e aquele homem incrivelmente dotado de algo que não sabemos explicar, se mediunidade, magia, o que era, realmente se aproximava daquele menino, fazia algumas coisas com a mão, se postava talvez em oração, não se sabe, mas parecia que aquele menino não se curava, mas amenizavam os. O menino podia brincar de novo, podia ficar no pátio, brincar com outras crianças, interagir, porque quando o homem estava perto, tudo se tranquilizava. Então Nicolas também tranquilizava-se, que ele poderia deixar a família de lado de novo e se dedicar ao poder. E o poder o consumia a partir de então, porque já não tinha mais preocupações com a família. Então agora poderia de novo regressar àquilo que realmente lhe interessava. Porque a sua preocupação era mostrar para a população que já não mais havia preocupações com o menino que tocaria o trono.
Este homem, chamado Rasputin, que era, a partir de agora, aquele que conduzira, bem dizer, a Rússia, introduzira na sua religiosidade, às avessas muitas vezes, as condições para a condução daquele país. Porque se o líder não estava, a czarina, com aquele coração materno, muito meigo e amoroso, ao observar que o filho estava praticamente curado com a presença daquele mágico, daquele mago, fazia justamente quase entregar a nação para que ele pudesse o conduzir. A partir daquele momento, a situação ficava ainda pior, porque a população não apenas queria um herdeiro do trono, mas a população queria melhores condições para viver. Um domingo pela manhã, uma marcha se dirige até o palacete para que possam mais uma vez pedir auxílio da realeza. Aquela manhã de domingo que fica conhecido como o Domingo Sangrento, uma vez que são recebidos todos eles à bala porque pediam uma migalha de pão. A crise se agrava desde a entrada da Primeira Guerra, a Revolução Russa chega, depõe Nicolau e a família, são todos eles assassinados, inclusive Rasputin. O tempo passa. Para aquela família que se dedicou nas preocupações do herdeiro do trono, das preocupações da conquista e das preocupações que não eram o tempo. E por vezes cada um de nós se preocupa com inúmeras coisas sem se preocupar com o tempo. O tempo é implacável. Porque afinal de contas, cada vez que a gente vem aqui, parece que aquele relógio passa mais rápido. Porque o ponteiro, ele não para. E se a gente parar para pensar, nem parece que há 10, 20, 30 anos nós já conseguimos conviver com muitas pessoas que aqui conhecemos. Porque o tempo, ele passa rápido. No Evangelho segundo o Espiritismo, justamente na parte da verdadeira propriedade, vai nos dizer um espírito chamado Pascal, uma mensagem ditada em Genebra, no ano de 1860, quando ele nos fala que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado para levar deste mundo. Do que se encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Tudo o que trazemos e o que vamos levar não será material. Justamente por isso, que Nicolau II, envolto nas suas preocupações mundanas, esqueceu daquilo que era mais valioso para si. Esqueceu do atendimento à população. E esqueceu da própria família, porque só se preocupou no momento em que era necessário mostrar ao mundo um herdeiro masculino. Este homem inexperiente que deixa um legado e uma história, principalmente para nós, para que a gente lembre daquilo que realmente importa. E muitas vezes no nosso dia e no passar da eternidade, a gente se preocupa com inúmeras situações mundanas, que são naturais, é comum, porque estamos imersos num corpo de carne. Embora espíritos imortais, nos preocupamos com o dia a dia, com situações mil por vezes. Mas as preocupações mundanas não podem ultrapassar o nosso limite. Algumas pessoas nos dizem que a nossa vida, ela se divide em 3 etapas. E a vida se dividindo em 3 etapas, ela tem também, além dessas 3 etapas, 3 maiores preocupações. Quando a gente está no caminhar inicial, por volta do 0 até os 20 e poucos anos, nós temos uma preocupação, que é aprender. Vejo hoje, pela minha filha de 1 ano e meio, que o caminhar é um aprender importante, que o falar passa a ser um aprender importante.
algo que nós fazemos com maestria hoje, falar e caminhar. Tão fácil que a gente sequer para pensar, e não lembra na maioria das vezes, o quanto isso foi importante no início da caminhada e da vida. E hoje consigo observar na filha que 1 ano e meio, o simples passo adiante é uma conquista. A fala, né, algo que ela também está descobrindo, é conquistador. O tempo passa e por volta dos seus 20 anos, nesse auge da juventude, outras conquistas vão se chegando. E outras preocupações também nos chegam. Porque essa fase da adolescência, ela é uma fase extremamente gostosa e uma fase de descobertas. E por vezes é ali que a gente encontra o fim da nossa vida. Ou vai dizer que ninguém aqui passou por uma desilusão amorosa por volta dos seus 20 e poucos anos, 15, 18 anos da vida? E parecia que aquele momento nós não sobreviveríamos. Ninguém mais vai me amar. Não era assim? Quem eu conseguirei para a vida? Eu ficarei sozinho. Uma época dizia que ficará para a titia, não era assim? Né? Ah, esse ficará para a titia. Né? Chegou aos 20, não casou, não era assim? Porque nessa idade a gente descobre, a gente está descobrindo e tudo nos é o fim da eternidade. E quando nos chega a segunda fase, que a gente passa pelos 30, 40, 50 anos, a gente amadurece. E além de aprender tudo aquilo que a gente passou, a gente está na fase da execução. Fase da execução essa que muitas vezes a gente também coloca em prática para trazer ao mundo outros seres. Porque a gente está pronto para ensinar agora, uma vez que a gente aprendeu com o tempo que passou. E além disso, muitos nessa época já também são avós para ensinar ainda mais, duplamente. A tomar Coca-Cola, não é? Bolachinha, açúcar, não é? Conheço, eu tenho uns avós danados lá da minha filha, né? Lá em casa. E a gente diz, não dá, né? Não dá o sorvetinho, não dá o chocolate, ela ainda não tem 2 aninhos. Ah, mas é só um pouquinho, não é? Eu sei que tem avós aqui, né? Camuflados, né? Tem um amigo, né, que me diz que ele estava uma vez conversando com o filho, né? O filho 2 anos e pouco, né? E aí eles estavam almoçando, o filho tagarela, conversando bastante, contando da vida, né? E ele perguntando como foi no vovô ontem. E ele foi tudo bem, não sei o quê, eu brinquei, contando. Em determinado momento ele diz pro pai assim: "Ah, sabe que o vovô fala? Ah, o que que o vovô fala? O vovô, ele fala para mim, não conta para ninguém, viu?" Ele disse: "É mesmo? Em que momento que ele fala isso?" "Ah, é quando ele me dá bombom." "Ah, tá, entendi. E o que que ele fala, filho?" "Não conta para ninguém." "Ah, que bom. Tá bem. Obrigado por compartilhar." A terceira fase da vida depois chega pelos 60, 70, 80 anos ou mais. É a fase que a gente já passou pelo aprendizado, a gente já passou pela execução. E a partir dessa fase, é a fase que normalmente a gente aproveita aquele momento que alguns dizem que é a melhor idade. A minha mãe, se estiver nos assistindo, ela está com 65, oficialmente agora uma idosa, conforme, né, a nosso registro, legislação. E ela hoje nos diz, eu não sei da onde que tiraram que é a melhor idade, né? A gente vive cheio de dor, né? A gente toma remédio, né? Eu tomo mais remédio do que café de manhã, né? Então parece que o tempo passa e a pilha de remédio de noite e de manhã só aumenta, né? Mas é a parte, principalmente, que a gente já aprendeu, já executou, e é a parte que a gente aproveita agora o caminhar final. E é justamente nessas 3 partes da vida que nos contam alguns amigos, eu não sei se é verdade, o nosso amigo Ney, sei que está viajando, não está conosco aqui, então eu posso citá-lo, já que ele não está para me contrariar, né? Diz que o Ney, certa vez, se reuniu com alguns amigos, ele tem alguns amigos, assim, de
desde a infância até hoje, né? E eles costumam se reunir algumas vezes para bater um papo, para comer um lanche, para tomar uma água com gás. E eles estavam então reunidos, num primeiro momento por volta dos seus 20 anos de idade, naquela primeira fase que você tem. E naquela primeira fase eles estavam todos reunidos e o Ney levantou a mão e disse assim: "Eu encontrei". Eles disseram os amigos: "Encontrou o quê?". "Encontrei o grande amor da minha vida". Aí todos bateram palma, abraçaram ele bem forte, disseram: "Que coisa bem boa". Isso era 20 e poucos anos, né. Depois de um tempo, passou, chegou por volta dos seus 50 anos, mais ou menos, 40, eles se encontraram de novo. A reunião já não era mais tão tarde, ela era um pouquinho mais cedo, né, eles se encontraram naquela reunião, estavam de novo reunidos, né, agora já não comiam um lanche tão forte, para não ter que tomar olina. E aí e eles se encontraram então. Um outro amigo dele disse assim: "Eu achei". Ele falou: "Mas achou o quê?". "Eu achei um belo de um restaurante para a gente ir. É maravilhoso, assim, ó, tem um garçom que nos atende, que é uma maravilha". Todos bateram palma e se abraçaram. Chegou os 70 e poucos, 70, 80 anos, eles voltaram a se encontrar. Quando eles voltaram a se encontrar, um outro amigos reunidos lá, já era de tarde, era chá. Era um chá da tarde, eles estavam comendo um bolinho de fubá, sem açúcar, né, por causa da glicose. E aí eles estavam juntos de novo, um levantou a mão e disse: "Eu achei". "Achou o quê? O que que você achou?", disse o Ney. "Eu achei um belo de um cardiologista. É um médico, atende pelo convênio". Uma beleza. É uma anedota, obviamente, né. O Ney acho que nem chegou nos 70 ainda, né. É uma anedota justamente para nos mostrar que essas 3 partes da vida, por vezes, elas podem ser alteradas, porque o tempo passa muito rápido, muito ligeiro. A gente não vê ele passar muitas vezes. E é justamente nos seus 20 e poucos anos que a gente costuma achar o amor da nossa vida. E por que que a gente não lembra nos 20 e poucos anos de nós cuidarmos do nosso coração e da nossa saúde, assim como a gente vai cuidar depois dos 60 ou 70 anos? Quando aqueles que chegam lá para dizer: "Eu descobri um cardiologista", por que eles não podem também dizer: "Eu encontrei o amor da minha vida"? Porque o tempo ele passa, mas essa cronologia não precisa ser a mesma. Cada um de nós, nas nossas escolhas, eu tenho certeza que hoje, ao olhar para trás, vê as mais variadas formas de alegria que passou. Mas principalmente lembra de uma coisa: das mais variadas vezes que sofreu. Se a gente perguntar para cada um aqui, talvez a gente lembre mais quando sofreu do que quando esteve alegre, do que quando conquistou. Porque o sofrimento, ele é um professor muito importante. O sofrimento, a dor, é algo que nos faz crescer e muito. E se hoje nós estamos todos aqui nesta bendita noite de quarta-feira juntos, é porque nós vencemos todas as dores e sofrimentos que aqui chegamos e passamos. Pergunte para alguém que já tem a possibilidade, a honra e a beleza, eu diria assim, de ter os cabelos já platinados, que é a nova moda. Essas pessoas poderão nos dizer que justamente é a madureza, é o passar do tempo que nos faz crescer. Porque hoje a gente já não sofre mais tanto. Lá nos seus 20 e poucos anos, a gente parecia que ia morrer por tudo. Hoje, com seus 60, 70, tudo é mais tranquilo, é mais calmo, porque é a madureza que nos faz crescer. É o tempo. E é justamente nesse tempo que nós, ao chegarmos no plano espiritual, seremos questionados. O que fizemos com o tempo que nos foi concedido? O que nós levaremos justamente para o outro lado? E uma pergunta que nos cabe neste momento é: se amanhã eu desencarnar ou nós desencarnarmos, como nós seremos lembrados na nossa passagem? Será que aqui nós seremos lembrados com carinho pela família, pelos amigos, pelos companheiros? Será que sentirão falta de nós? Será que lembrarão de nós com carinho no momento da nossa despedida?
E em algum momento alguém dirá assim: quanta falta faz o fulano? Quanta falta faz a ciclana? Como seria bom ele estar aqui ou ela estar aqui? Ou será que ao desencarnar, nós seremos aqueles ditos assim: graças a Deus já foi, né? Já não incomoda mais, né? E as pessoas estarão, a partir daquele momento, já de olhos nos nossos bens materiais. Porque há pouco tempo atrás, talvez 2 meses, 3 meses, infelizmente tivemos um caso muito próximo de nós, não me recordo a cidade, aqui do Rio Grande do Sul, salvo pela região do Alegrete ou coisa parecida. Nós tivemos uma companheira que, infelizmente, ao regressar do país onde morava para acertar situações de herança junto à família, acabou sendo morta e justamente um dos maiores suspeitos é um primo, né, por uma disputa de herança, né? Ainda bem que dos meus pais eu só recebi uma herança que é varizes. Varizes, dor nas pernas, né? Então, assim, é uma herança que é uma beleza. Talvez eu também não consiga deixar para minha filha outra coisa a não ser isso, né? Varizes, falta de cabelo, essas coisas assim, né? E por vezes é o melhor que a gente tem para deixar. Porque imagino esse espírito desencarnante do outro lado da vida, naquele momento mais importante em que a família tem que estar unida para que aquele que desencarna, que retorna, possa estar nas nossas orações, ver familiares se acotovelarem para poder, né, ter fisicamente aquilo que a pessoa deixou. Por vezes a pessoa nem desencarna e os familiares já estão dentro da casa da pessoa levando tudo que podem, dividindo-se rapidamente, justamente porque não lembram daquele familiar querido. Então, que nós possamos, num dia, quando nós retornarmos, sermos lembrados com extremo carinho e retornar à espiritualidade, principalmente com o nosso coração e nossa bagagem cheia de coisas boas para contar, cheia de lágrimas enxugadas, de sorrisos feitos, e que a gente possa retornar com um manancial de pessoas nos esperando. Por fim, para a gente encerrar, eu tenho um pequeno poema de Terezinha Tavares, chamada O Tempo, e o poema nos diz o seguinte: o tempo voa no vento, o tempo eu não posso prender. Não vejo que cor é o tempo, mas ele eu não posso perder. O tempo passa tão rápido que eu não posso no tempo parar. Ficarei acumulada quando o novo tempo chegar. Hoje é o meu tempo. Não deixo o vento levar. Precioso é esse tempo, porque amanhã outro tempo será. Terezinha Tavares, o poema O Tempo. Desde já, o nosso muito obrigado aos amigos e amigas que estiveram conosco, pelo carinho e os ouvidos atentos de cada um de vocês. Nós que te agradecemos, Lucas, pela mensagem que tu trouxeste hoje. Obrigado. Que possamos todos nós irmos para os nossos lares e pensarmos nisso, o que é importante, e que possamos ter a sabedoria de dar valor para o que é importante mesmo. Possamos nos evangelizar e cada vez mais seguirmos os passos de Jesus, para que possamos dar o tempo necessário para os familiares, para o nosso trabalho, assim como o Kizar não conseguiu. Mas com certeza o aprendizado dele foi bastante grande e a misericórdia divina deve estar dando outra oportunidade para ele e seus familiares, né? Então, muito obrigado, Lucas, por essa mensagem tão bonita que tu trouxeste. E o jeito que tu fala, né, vai envolvendo a história, vai envolvendo. Obrigado mesmo. E gostaria de agradecer também a presença de todos vocês aqui, a casa cheia, casa bonita, essa troca de energia que fizemos hoje. Graças a Deus, hoje
sem maiores perigos. Então, agradecemos muito a presença de todos vocês, agradecemos também aos nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook, foram muitas pessoas, muitos comentários aqui, Lucas, te agradecendo, te dando boa noite. Obrigado. Algumas não puderam estar aqui, aí te pedi pena que não puderam acompanhar ao vivo, mas estão... Muito obrigado a todos pelas mensagens, pela presença. E para encerrarmos o trabalho de hoje, esse trabalho tão bonito, essa atmosfera que estamos hoje, eu gostaria de convidar o Lucas para fazermos a oração final. Querido amigo Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo de todas as horas, estamos juntos mais uma vez em pensamento e gostaríamos de agradecer este dia que está se terminando, assim como a nossa gratidão a todas as horas de existência nesse plano físico, por este corpo que nos foi emprestado, para que a gente possa caminhar, para que possamos respirar, enxergar, viver e abraçar. Pelo nosso corpo sadio, eu te agradeço. Pelas doenças que me chegam, eu gostaria de aprender a te agradecer. Que nós possamos aprender da mesma forma a agradecer pelos infortúnios da vida, pelos momentos de dificuldade e de dor. Um dia, quem sabe, nós chegaremos a este momento de, assim como celebrar as vitórias, celebrar também os momentos de derrota, porque são aqueles que nos fazem crescer. Obrigado, Mestre, porque não nos abandonou em nenhum momento da nossa existência. Se hoje estamos aqui com o teu exemplo, e os dias por vezes se tornam difíceis, se tu não estivesse em nossos dias, temos a certeza que nós já teríamos desistido. Então, Jesus, mais uma vez, desculpa-nos, nós como espíritos ainda em estágio inicial da existência, ainda engatinhando na evolução, por vezes não nos portamos da melhor maneira. E isso reconhecemos. Por isso, as nossas escusas. Mas que tu possas, Jesus, assim como um bom mestre, um bom professor, ter a certeza que nós chegaremos algum dia pertinho de ti na escala evolutiva.